Amor e Ódio, quinta parte. O discípulo de Allan Kardec. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o vestido melhor e vesti-lo, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este, meu filho, era morto e reviveu, e tinha se perdido e é achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Jesus Cristo, parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 22 a 25. Capítulo 1. Pouco a pouco raiava o astro-rei por entre os esplendores de uma alvorada tropical. O céu, envolto nas indecisões do crepúsculo matutino, tingia-se docemente de tons rosos esmaecidos, que bem depressa se definiam em claridades coralinas até o ouro reluzente que lhe é peculiar. E o oceano, exausto das tormentas da noite que passara, agora agitava mansamente, amortecido em suas forças pela vazante que o desfigurava. Gaston d'Aberville despertou docemente, como protegido por celestes influências. Sublime sensação de reconforto percorria-lhe as sensibilidades anímicas, imprimindo-lhe anormal vigor ao espírito combalido pela dor das provações. Vultos celestiais, formosos e muito amados, falavam-lhe, pairando à beira do seu miserável leito de presidiário. Neles reconheceu Georges de Soissons e seu próprio pai, Augustus d'Aberville. Mas havia ainda um terceiro, cujo nome lhe escapava às conjecturas, mas ao qual se sentia ligado por laços de uma atração sobre-humana que o arrebatava e aturdia. A beleza peregrina desse vulto, o qual só entrevia indecisamente, sob a ação confusa de um torpor que se desfazia, deixava-o maravilhado e perplexo. Tratava-se de instrutor, sob cuja vigilância acabara de rever e examinar, uma vez ainda, o próprio passado espiritual. Subitamente, essa mesma formosa entidade induziu-o prontamente para o leito, levando-o a se repossar do fardo carnal e despertar definitivamente, enquanto ele próprio, emitindo profundo gemido, qual lamento de angústia, se sentou vagarosamente na cama, não, porém, sem deixar de ouvir que murmuravam ainda aos seus ouvidos a derradeira advertência. Esquece. Que se passara? Não se recordava efetivamente, por maiores que fossem os apelos da própria vontade às camadas mentais, para que a memória objetiva descrevessem o sucedido, porquanto sentia nos arquivos do ser que algo incomensurável, sagrado, se passara com o seu espírito durante o longo e pesado sono que o abatera em toda a noite. Apesar de tudo, no presídio os dias se sucediam sob a rotina de idênticos labores e pressões disciplinares, tais como os que se habituara a viver durante aqueles 10 longos e inconsoláveis anos. Sensível transformação se operava diariamente no estado geral do marquês cativo. Restauradora conformidade lhe retemperava as forças, tal se exuberante eclosão de valores, até então latentes em sua personalidade, se verificasse agora, predizendo-lhe conquistas redentoras para o espírito, para o próprio destino. Os companheiros de desventura,
observavam simpatizados que já não se isolava tanto durante as horas de folga. Antes, bondosamente os procurava, sustentando palestras amistosas, durante as quais recordavam a pátria distante, os afetos ali deixados, mas nunca esquecidos. E não raro, tratando da pátria, falando de seus progressos e glórias, apresentava-lhes o livro dos Espíritos e lembrava seu antigo professor, esse Allan Kardec, que consolidava a síntese impecável, mas a quem conhecera noutro tempo sob o verdadeiro nome de Hippolyte Léon Denisard Rival. Lia-lhes então o código admirável ditado pelos espíritos das altas esferas, e sobre aquelas vívidas páginas se debruçavam todos, sedentos de luz e de justiça, estudando-as por meio de inteligentes comentários e saudáveis discussões. René de Robin exultava, animava o discípulo, e à noite, no segredo da cela, a que miserável candeia de azeite iluminava, confabulavam ambos com os seus mortos queridos, recebiam conselhos e esclarecimentos de instrutor, que generosamente guiava o pupilo na enluarada caminhada de que o livro dos Espíritos era o fértil divulgador. Então, Georges habitualmente se materializava ou palestrava intimamente com um amigo, enquanto de Robin, caído em transe, lhe favorecia os intentos, emprestando de suas forças e elementos para o grandioso feito. E assim foi que o pobre Gaston teve as próprias ânsias aquietadas, os desgostos amenizados por aquele nobre amigo que expirara em seus braços, pois este lhe tecera o resumo das causas do drama pesaroso que haviam vivido, declarando que sua morte, por um acidente trágico, se verificaria dentro daqueles breves dias, fosse qual fosse o motivo que a provocasse, uma vez que se tratava de uma dívida do pretérito que necessitava eliminar. Adiantou mais que o fato de se matrimoniar com Henriette visava unicamente a ambos auxiliar na resistência à prova de adultério. Ao reencarnar, penalizado ante os duros testemunhos com que se haveriam os dois entes que lhe eram tão caros, pedira às potestades supremas a missão de se interpor entre ambos a fim de lhes facilitar, de algum modo, a reparação do antigo delito, porquanto confiava em que, sendo ele próprio, Georges, o esposo de Henriette, Gaston se sentiria bastante forte para dominar a tentação que o testemunho importa. De certa feita, o luminoso fantasma disse ao amigo, comovido e agitado, quando, como habitualmente, de Robin lhe servia de veículo: "Não tardará muito o dia em que serás libertado. A prova do cárcere foi eliminada. E dizer-se, Deus meu, que é por mim, somente por mim, que sofres os ferros deste cativeiro." Referira-se, porém, ao drama do pretérito em Florença, do qual o antigo marquês não se poderia lembrar durante a vigília. Mas este, supondo referências aos acontecimentos do castelo de Soissons na França, respondeu, pesaroso como envergonhado: "Sabe que desejaria que permanecer para sempre, Georges. Resignei-me ao inevitável, visto que errei, e sofrerei por ti de muito bom grado. Não vejo, no entanto, como escapar ao cativeiro. Há 8 anos, minha mãe e Henriette se empenharam junto a Luiz Napoleão a fim de conseguirem a revisão do meu processo ou o meu perdão, simplesmente sem lograrem despertar o seu interesse para o caso arbitrário do meu degredo. Tua vinda arbitrária para este local operou tua salvação, meu Gaston, movida que foi
pela misericordiosa providência, não será, com efeito, preferível a Guiana cheia de sol e de vida faiscante de esplendores naturais, com uma pátria livre por vizinha, o Brasil, do que um calabouço nas prisões francesas, a vigilância hostil de carcereiros endurecidos a serviço de tiranos? E que importa o imperador, Gaston? Sairás apesar do seu desinteresse, pois cumpriste a pena frente ao tribunal divino, e novos rumos se projetarão no teu destino, o que não se daria se permanecesses na França. Entretanto, decorria o tempo sem que perspectivas de libertação se apresentassem. Mais 2 anos se passaram. Resignando-se, Gaston não mais se afligia com a expectativa de terminar seus dias no degredo amargo. Horizontes novos se descortinaram para seu coração por intermédio das meditações perseverantes sob o livro dos Espíritos e da convivência com seus mortos queridos e carinhosos amigos do invisível que acorriam a instruí-lo, consolá-lo e aconselhá-lo durante as singelas, mas muito sinceras reuniões com René de Robe e Manuel Felício. Ele se reconhecia revigorado para as lutas, como investido de novas riquezas morais que lhe garantissem serenidade e paciência frente ao inevitável. Pensava muitas vezes meditando sobre aquelas elucidativas páginas. Oh, onde na terra honrarias e glórias mais legítimas do que essas que em conquistar agora, a possibilidade de falar com os mortos, de penetrar os sublimes segredos do invisível, concedida por misericordiosa benevolência do Deus eterno para com as criaturas abaladas nas asperezas da jornada expiatória. Que maior triunfo do que esse de obter de incansáveis amigos do além solicitude e amparo em todas as horas, certo de seus afetos, dos seus desvelos fraternais? E colher notícias detalhadas sobre a vida de além-morte, conhecer o porvir das criaturas no grande amanhã através da eternidade? Ah, não mais a desolação de saudades inconsoláveis dos que nos precederam nas solidões do túmulo. Não mais desesperações ou incertezas sob o repouso mentiroso da morte, visto que todas as dificuldades existentes entre a terra e o invisível estavam, suave e logicamente, superadas com aquelas elucidações ditadas do além-túmulo ao Sr. Allan Kardec, o seu caro professor e amigo rival de outrora. De posse o mundo de tão grandiosa dádiva concedida pelo céu, presenteados os filhos de Deus com esse sublime testemunho de verdades até então apenas vagamente suspeitadas, quem em consciência se poderia julgar deserdado ou infeliz? Empolgado até o arrebatamento pelo estudo criterioso do livro magistral que se não cansava de admirar, como pelas confabulações com entidades desencarnadas, moralizadas e fraternas, sua existência na penura da condenação execrável modificou-se sensivelmente. Sob a serenidade das horas de descanso, ou ao soar do martelo, como do machado ou da serra monótona, que agora manejava, como forçado que era, e como outrora empunhara a harpa e o piano, falava aos companheiros das aparições de Georges e de seu pai, expunha as leis contidas em O Livro dos Espíritos, cujos trechos comentados, discutidos, com inspirações férteis e norteadoras, iam esclarecer a inteligência dos demais condenados, aquecendo-lhe os corações sedentos de reconforto e esperanças. Oh, agora ele trazia demais, inesquecivelmente impresso nas sensibilidades anímicas, o vulto sedutor
daquele amoroso Rabi da Galileia, a quem aprendera a compreender e amar na convivência com seus amigos do invisível, que dele lhe falavam ardorosamente, cheios de respeito e veneração. E tão preciosa riqueza, vibrando em sua alma, sinceramente convertida ao desejo do bem, revolucionava, elevava a impulsos férteis de raciocínios e conclusões, e tantas manifestações superiores, extravasando dos recônditos generosos do seu espírito, tornavam jubiloso e forte, revigorado por uma animadora coragem moral para lutar contra a adversidade e vencê-la, certo de um futuro promissor que lhe apresentaria, de uma forma ou de outra, as palmas de um triunfo. Então, ao impulso da mais legítima alegria, a alegria do espírito que se sente renovar para Deus, ele cantou novamente como outrora nas reuniões elegantes de Paris. Recordou antigas romanzas e poemas, enquanto o machado afiado, reluzindo ao sol, rangeu, picando o tronco secular do arvoredo, que se abateu em dramático colapso. A luz faiscante do sol tropical, sua voz harmoniosa de tenor, não mais esqueceu antigas composições, agora, porém, orquestradas pelos hinos dos pássaros, das aves, que ocultas nos rendilhados das matas, com ele se rejubilavam, enquanto ao longe o oceano respondia em trechos sugestivos, qual um órgão melodioso e incomparável que homenageasse Apolo, imortalizado na figura heróica de um homem que errara, que sofrera, mas que ao encontro de trabalhos e sacrifícios se reconciliava com o dever e a justiça, ressurgindo para Deus. Porém, Gaston não se limitava a tão só recordar antigas produções. Outras criou ao influxo de novas vibrações de sua mente criativa e agitada. Agora eram hinos a enaltecer a consoladora certeza de um eterno amor velando sobre a humanidade. Eram oferendas à natureza, traduzindo a presença do ente supremo entre os homens. E eram louvores à sublime centelha que nas profundezas do ser das criaturas lentamente se engrandece através dos milênios, glorificando a própria origem em cada novo renascimento ou etapa evolutiva. Para tais hinos, criava igualmente música arrebatadora, sinfonias que traduziam as belezas fortes da natureza tropical, o bramir do oceano como o gorjear dos pássaros, o rugir das feras e o soprar das tempestades, o romper da aurora ou o coachar das rãs. E se alguém adoecia ao seu alcance, desvelava-se em dedicações, encorajado por sincera piedade pelos sofrimentos presenciados, esforçando-se por desdobrar-se em consolações e encorajamentos para quantos se abatiam sob as dilacerações da adversidade. Tão nobres disposições, absorvidas no brilho dos exemplos daquele mensageiro celeste de que falavam, enternecido, os eminentes espíritos com quem se comunicava frequentemente e cujos abnegados feitos o Novo Testamento sedutoramente relatava aos seus cuidados, permitiram florescessem de sua alma faculdades magnéticas preciosas, autênticos dons de reação às influências nocivas que magoam as criaturas desavisadas na senda terrestre. Era assim que curava enfermidades orgânicas ou psíquicas, valendo-se da imposição das mãos, simplesmente, as quais transmitiam para o paciente salutares bálsamos magnéticos de que era polo inquebrantável. Calmava ânsias de revolta ou desmaios de desânimo
por generosa assistência fraterna, de um conselho, uma advertência, afastando ainda crises de loucura ou investidas obsessoras, servido por seus mentores espirituais, que de sua boa vontade, como de suas inclinações generosas, se serviam para socorro dos desolados condenados que o acompanhavam. A própria esposa de Manuel Felício curou por essa forma de grave infecção tífica, e a seus companheiros, como a vários rapazes da região, conseguira meio de lecionar não apenas a música e a literatura, como também as primeiras noções de letras e de matemáticas. Ter-se-lhe, então, deparado em pleno degredo a felicidade integral, reconhecendo-se plenamente feliz, esquecendo pesares e desventuras, afetos e saudades, isentando-se do sofrimento? Não, certamente. Muitas vezes o velho sacerdote encontrava-o pungido pelas lágrimas no refúgio do penhasco à beira-mar, onde habitualmente se reuniam para orar, evocando saudoso a pátria distante, sua pobre mãe, cuja lembrança o comovia até o desalento, a noiva inesquecível da sua juventude, cuja imagem se decalcara, indestrutível, no seu coração atormentado de saudade. Nesses momentos desoladores que lhes traíam das recordações um acervo dramático, explorava o código redentor dos ensinamentos cristãos, e era como se passasse a perceber o Nazareno, como outrora, à margem dos lagos plácidos, ou trilhando aldeias humildes para brindar corações aflitos ou almas desconfortadas com o anúncio da boa nova. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Bem-aventurados vós que chorais, porque sereis consolados. Não era, pois, feliz, mas ao consolador amparo dos ensinamentos de Jesus, que lhe falavam ao coração, sedento de esperança e de justiça, como as elucidações lógicas do Livro dos Espíritos, que lhe enriqueciam o raciocínio, tomava-se forte, valoroso, resignado para os labores do progresso moral, que nele se operava por meio da dor dos testemunhos inevitáveis inerentes à condição humana. Por uma tarde serena de domingo, durante o discurso doutrinário habitual, René de Robin esclarecia o assunto emocionante da ação do Pentecostes sobre os discípulos do Nazareno. Todavia, embora conhecedor profundo das doutrinas secretas, ao capelão seria proibida a satisfação de se lançar a uma exposição filosófica ou científica que se chocaria com as obrigações dogmáticas que a igreja a que se filiara acatava e defendia. Os maravilhosos, sublimes dons de curar, como o das profecias, a faculdade de falar línguas estrangeiras sem as ter aprendido, a de confabular com os mortos, de vê-los, como a particularidade de se impor a espíritos imundos, obsessores, e arredá-los de suas vítimas, limitavam-se, na exposição de René, ao privilégio concedido por Jesus aos seus discípulos mais íntimos e a alguns sábios da mesma igreja. Ouvindo-o, o antigo marquês inquietava-se, qual, se do invisível, alguém lhe murmurasse intuições mais lógicas, mais amplas e férteis sobre o acontecimento, que continha profunda tese científico-transcendental. Lembrava-se de que os nobres espíritos que com ele se comunicavam, assim o Livro dos Espíritos e a lógica e o raciocínio aprovariam, afirmavam serem aqueles dons atribuídos
não apenas aos cristãos primitivos, mas de todos os homens edificados nas renúncias do mundanismo, convertidos aos veros ideais da espiritualidade, harmonizados com as vibrações superiores ao infinito, e que a época decorrente, como o futuro, confirmariam a incontestável justiça do Senhor, que a todas as criaturas, sem distinção, concedeu excelentes faculdades que lhes facilitassem a ascensão para o melhor, o intercâmbio com o céu. O sol magnífico emoldurava com rutilâncias peregrinas quadro sugestivo criado sob a grandeza das copas, a que os hinos incansáveis das aves emprestavam admirável encanto. Corria, sussurrando melodias por entre as ramagens perfumosas, a brisa refrigerante que o oceano enviava, homenagem da imensidão à verdade que se entrevia ali à sua vista, pois não longe bramia ele em consecutivos aplausos rítmicos, sincronizados, de ondas que se chocavam, quais se desejassem avançar até o templo majestoso, cuja umbela azul o céu abençoava os ecos das suaves lições inspiradas no Evangelho do Divino Mestre. Os condenados, ungidos por piedosa vibração do invisível, que tenderia a conceder-lhes tréguas para as angústias, silenciavam respeitosos, dando os próprios corações a insólitas doces emoções. E entidades espirituais, formosas, leves quais silhuetas estruturadas em névoas cintilantes, aqui e além, velavam, elevando com sua presença o pitoresco ambiente saturado dos perfumes fortes da vegetação. René calou-se. Fatigado, enxugou o suor copioso da fronte respeitável, sentando-se na relva macia. O fantasma azulado e risonho de Georges Soissons, que parecia cintilar ao sol da tarde, apresentou-se de chofre diante do amigo e disse autoritário: "Fala tu agora." "Mas eu, Georges? Falar de quê?" retorquiu na profundeza do pensamento. "Sobre o mesmo assunto, fala." Então, Gaston falou também sobre o Pentecostes. Então, aquela inteligência extraordinária, aquele coração chamejante de ardores espirituais, aquela alma vibrante de sinceridade, iluminada pelos resplendores da verdade, deixou vibrar suas cordas mais sensíveis sob os acordes da inspiração sublime do além, que em seu ser encontrou dócil instrumento, límpido, independente de preconceitos e dogmas, precioso para a transmissão das revelações do céu para a terra. Jamais outrora esse homem fora tão belo, rodeado das galas dos salões, quanto agora, sob os farrapos de condenado, mas aureolado de um resplendor celeste que o inundava todo, qual o dom duradouro de um novo Pentecostes. Jamais este homem de ferro fora mais audaz, mais valoroso, mais sedutor do que ao traduzir para os companheiros de infortúnio os celestiais murmúrios da doutrina da espiritualidade que lhe eram segredados por aquele Georges virtuoso e honesto que voltava sorridente sempre, atendendo à necessidade de progresso do irmão de outrora, consolando os demais com as edificantes lições que, por sua vez, no além, obtinha de mentores e assistentes devotados. Gaston falou, descortinou o panorama evangélico à luz do Espírito, como se faria um século mais tarde, isto é, nos dias atuais. Expôs com lógica irresistível a tese grandiosa, destacando do conjunto admirável a personalidade incomparável do mestre Nazareno, tornando-a, por assim dizer,
compreensível aquela triste assembleia, sedenta de consolo e esperança, a qual recebia a palavra da revelação, inspirada a um dos seus, certa de que uma faixa do céu lhes concedia dadivosas bênçãos por meio do maravilhoso vocabulário até então inédito para sua compreensão. A influência vibratória do alto, ele conseguiu apresentar Jesus irmanado à humanidade. Encurtou, por intermédio de raciocínios e conclusões justas e profundas, a suposta distância, a desoladora distância julgada existente entre o Mestre e as criaturas terrenas, e tais foram os conceitos emitidos, as sedutoras e reais ponderações, que os míseros prisioneiros se julgariam regredidos aos milênios passados, distinguindo o grande amigo sob imposições mentais à borda do mar ou à sombra da tamareira florida, como ao alto de colinas coroadas de cedros frondosos, repetindo agora para eles o convite mortal que ressoa há 2000 anos sob a humanidade desvairada, e o qual nenhuma apreciação humana saberá estimar na sua justa grandeza. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. E rematando tão formosa lição, com a síntese da nova doutrina da comunicação com os mortos e suas consequências moralizadoras no seio da sociedade, revelou-se também apto a servir aos Espíritos do Senhor para as batalhas redentoras que se iniciavam com o advento de O Livro dos Espíritos. René de Robin, vidente, cujas apreciáveis qualidades os levavam a viver na sociedade de dois mundos, o visível e o invisível, pasmava-se observando a multidão de entidades imateriais que acorriam do além, atraídas pelo verbo cintilante do orador da nova revelação. Misturavam-se entre os condenados sob a relva. Havia-os de todas as classes sociais terrenas, transpirando orgulho uns, banhados em lágrimas, aflitos na agonia de dores incomensuráveis, quase todos. E dentre tantos, ó poderosa força das leis superiores do universo, Guido de Vicenzio, reconhecido pelo generoso sacerdote por meio das descrições de George de Soissons e do próprio Gaston, e também por este suspeitado. Guido, cujos olhos aumentados de pavor e gestos zangados, fitando o orador, diziam do abalo profundo que em suas potencialidades anímicas produzia o quadro que cercava o seu desleal amigo de outrora. Rodeado de nobres espíritos cintilantes, aureolado de estranho resplendor que das alturas se despejava sobre sua cabeça, a confirmar a tradição de Pentecostes, atapetado o chão rude que pisava, como de perfumadas rosas que resplandeciam como gotas de orvalho ao sol. Céus! Céus! Como poderá ser? Blasfemou o antigo suicida obsessor, e suas vibrações pesadas repercutiram desagradavelmente na sensibilidade do velho capelão. Como poderá ser? Este homem é um miserável, irmão infame, amigo desleal e, como eu, condenado da suprema blasfêmia. Como então o encontro coroado de bênçãos? Então, a vibração terna de uma entidade angelical feminina que o observava atentamente e em quem, intuitivamente, René compreendeu a própria genitora do desgraçado suicida de Florença, morta durante a primeira infância do mesmo, interveio dirigindo-se ao filho.
Se nem os sofrimentos tão amargos que há mais de um século fazem espiar e ressarcir seus erros sob os embates inigualáveis, se nem o arrependimento sincero e construtivo pelos desvarios cometidos por amor mal orientado, apenas e não por ódio, se nem a cólera das tuas represálias desumanas, odiosas, agravadas pelos recursos diabólicos de teu pai, que o abateram, humilhando-o dolorosamente, se nem duas novas existências corporais, vividas entre amarguras, decepções e testemunhos remissores, se nem as sadias resoluções que tomou seu espírito convertido ao dever de seguir as pegadas do divino Redentor, por quaisquer provas de sacrifícios que lhe valessem a existência espiritual que acaba de conquistar à custa do esforço próprio. Um gesto seu, só um, que teve desde o início do lamentável drama que vos enredou a todos, seria suficiente para elevá-lo no conceito das sociedades brilhantes do invisível. Oh, um gesto? Não compreendo, não compreendo. Foi o leal, o generoso perdão que a ti como a teu pai espontaneamente concedeu, sem jamais desejar revides, em troca dos martírios cruciantes que o fizeste padecer sob as impiedades das vinganças.